Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante e que é de uma forma meio que genérica em muitas igrejas. O apelo. Muitas pessoas fazem um apelo para que a pessoa possa se converter ou possa aceitar a Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer, isso não é bíblico. E segunda coisa que eu quero dizer, isso é muito prejudicial. E eu vou mostrar para você por quê e como começou. Porque às vezes nós pensamos assim, isso daí veio da igreja A, da igreja B. Calma, vamos falar quem iniciou e de que forma. Você vai ver que foi uma construção, mas você vai entender, eu tenho certeza que você vai entender de forma muito clara por que eu estou dizendo isso. E é claro que você tem toda a liberdade para discordar. Não, o apelo é muito bom, com certeza ele faz com que as pessoas se acheguem a Jesus. Bom, se você tem esse tipo de opinião, nada contra. Como eu digo aqui, a internet ela é democrática e você pode colocar nos comentários a sua opinião baseado em que você está falando. Com certeza eu irei olhar, sempre olho e estarei analisando. Agora, queridos, vamos pensar juntos aqui. O apelo principalmente acontece no final de culto, onde as pessoas elas são meio que colocadas para levantarem a mão. Ela não está levantando de forma espontânea. Ela não está fazendo um ato espontâneo. Ela está fazendo mediante uma palavra de provocação. Ela está sendo provocada. Isso daí é uma palavra que pode parecer fora do contexto, mas não. É uma provocação. A pessoa está sendo provocada a levantar as suas mãos e ir até a frente da igreja, lá onde é o altar. E com certeza nesse momento existe o quê? Aquela confirmação quando a pessoa está lá na frente para dizer se realmente aceita Jesus. Bom, vamos então começar aqui para que a gente possa fazer uma análise que é totalmente pertinente. Bom, primeira coisa, vamos pensar no dia de Pentecostes. Um dos relatos onde mais teve conversão, Atos 2, no seu capítulo 37 até o 41. Olhe na sua Bíblia. Pedro anteriormente tinha negado a Jesus. Aí depois ele sentiu a presença do Senhor lá em Pentecostes e veio a fazer uma pregação poderosa. Bom, o que acontece? Qual é o relato de Atos 2 que fala sobre as conversões depois da pregação de Pedro? Pedro fez um apelo. Pedro falou assim, olha, quem se sentiu tocado, quem entendeu e que quer, você não ouve, você não lê, desculpe, eu falei ouve, mas não lê na sua Bíblia essa palavra. Você vê que Paulo ele vai falando para aqueles judeus porque eles perguntam para Pedro o que eles deveriam fazer. O que faremos, Pedro, para que nós possamos ser salvos? Eles perguntam, mas depois de qual momento, queridos? Qual é a palavra que Pedro vai falar? Arrependei-vos, arrependei-vos. E antes, quando essas pessoas estavam ouvindo a Pedro, Pedro teve palavras duríssimas. Duríssimas! Leia na sua casa, porque se eu for começar a ler aqui as passagens que eu vou trazer, vai ficar muito extenso esse vídeo. O intuito é ser dinâmico, direto e que você possa entender. Muito bem, veja o chamado de Jesus. Como Jesus chamava as pessoas, ele pessoalmente chamando. Ele chamava, você entendeu? Será que você realmente quer me aceitar? Será que você realmente quer andar comigo? Era esse tipo de palavra que Jesus falava? Pensa comigo, queridos. Jesus chegava para uma pessoa e falava dessa maneira? Qual era o termo que Jesus utilizava quando ele olhava para uma pessoa e falava assim, essa aqui vai vir para o meu reino? Ele falava, siga-me. Queridos, está no imperativo. Siga-me. Ele está dando a opção para a pessoa? Ele está dando algum tipo de meio termo? Será que você entendeu? Será que você quer me seguir? Será que você me aceitou? Não, siga-me. Essa é a palavra. Agora é claro que poderia não ser para uma decisão instantânea, até porque a pessoa se deparava com uma palavra muito direta, né? Siga-me. Tanto que existiram aqueles que falaram, Senhor, deixa que eu vá me despedir. E Jesus não. Nada disso. Então, queridos, nós vemos que Jesus até dificultava com que a pessoa viesse. Ele realmente testava a fé daqueles que iriam segui-lo. Por isso, queridos, que eu preciso que você comece a ter aqui o raciocínio lógico da decisão de seguir a Jesus.
não é emocional. É o primeiro momento que você tem que entender. Seguir a Jesus não é uma emoção, porque todos aqueles que se emocionam para seguir a Jesus o abandonam na primeira oportunidade. Essa é a primeira resposta que eu quero dizer para vocês. E guarde essa informação, porque nós vamos desenvolver por que eu estou falando isso. Guarde essa informação. Bom, vamos falar como é que era a profissão pública da fé. Como que acontecia na igreja primitiva? É muito interessante a gente saber como que era você demonstrar a sua fé. Era através do apelo? Era através de você ir até o apóstolo? Não. Sabe como é que era? Era exatamente no batismo. O batismo. Porque entre o momento em que a pessoa realmente entendia de que ela queria servir a Jesus e era abraçada pela igreja primitiva e pelos apóstolos, o que é que acontecia depois? Eles eram preparados. Eles tinham ali os outros irmãos que o apoiavam. Então, a partir desse momento, eles ali, até o batismo, eles iriam ter certeza de que a sua aceitação era verdadeira ou não. Era ali, quando ele, naquele momento em que ele resolvia, falar assim, eu quero sepultar o velho homem. Neste momento, eles entendiam, por A mais B, que aquele sim era o seu ato público de dizer a todos, olha, eu aceitei a Jesus. De fato, eu aceitei a Jesus. Então, queridos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história. Eu sempre gosto de trazer esses momentos de a gente ter um pouco de conhecimento do que lá atrás foi praticado para que hoje estivessem nas igrejas o apelo. Eu acredito que todos conhecem Charles Finney, um evangelista. Ele era advogado, mas era um evangelista nos Estados Unidos. Queridos, ele foi muito conhecido pela teologia da evangelização. Ele evangelizava em massa. Bom, mas qual era a estratégia que Charles Finney ele aplicava? Será que você já ouviu falar do Banco dos Ansiosos? Não? Então hoje você vai conhecer algo inédito. Charles Finney, ele olhava para a igreja, ele entendia aquelas pessoas que estavam, olha, eu estou indeciso. Ele entendia, ele olhava para aquelas pessoas, principalmente aquelas que estavam preocupadas com a sua alma, que já estavam meio que já olhando assim, não, eu tenho que me achegar a Deus, eu tenho que fazer algo. E todas essas pessoas ele colocava justamente nas primeiras fileiras, para que estivessem bem no alcance da pregação dele. Então, queridos, olha só que estratégia. O Banco dos Ansiosos. Eles já estavam ansiosos, eles já estavam preocupados, eles já estavam com um momento ali de dúvida, querendo se achegar a Deus, querendo ter um encontro com Deus, e nada melhor do que colocar essas pessoas mais perto. Agora, qual era a filosofia de Finney? Ele acreditava que o avivamento não era um milagre soberano de Deus. Preste muita atenção nisso. Isso é importante para que você possa entender qual foi a técnica. Técnica. Ele não acreditava que o milagre soberano era de Deus. Mas, na verdade, ele entendia que deveria existir um uso correto dos meios, como eu disse aqui, estratégias para que você pudesse criar a chamada atmosfera correta. Queridos, preste muita atenção. A técnica de Charles Finney é exatamente o que acontece atualmente nas igrejas. Atualmente nas igrejas. Por isso é que eu vou entrar agora no momento de poder falar um pouquinho mais sobre por que as pessoas que se emocionam, muitas das vezes, não vou dizer que é a maioria, porque eu não posso dar estimativas, mas uma grande parte não fica, não permanece, não aceita Jesus verdadeiramente. E sabe por quê? Olha Charles Finney, ele acreditava que precisava ter os meios corretos para que uma atmosfera ela pudesse contribuir para que a pessoa aceitasse a Jesus. Como? Quais eram os meios que poderiam ajudar isso a acontecer? A música, a pressão emocional, a retórica, a forma como você introduz e convence a pessoa para a decisão humana. Agora preste atenção comigo, veja se isso não é exatamente o que acontece atualmente nas igrejas. Todas as igrejas, antigamente, quando
o pastor, o líder religioso, ele ia pregar, não havia música. Na verdade, havia o silêncio na igreja. Para quê? Para que todos se concentrassem na mensagem. Hoje, não. Apesar do objetivo, entre aspas, seja que todos venham a entender a mensagem, mas tem sempre o quê? Tem aquele fundo no teclado, fazendo aquela atmosfera musical no meio da igreja. Existem até lugares que eles diminuem a luminosidade no templo, e aí fica aquela atmosfera diferenciada. Queridos, tudo isso é um preparo, é uma técnica. E aí eu te pergunto, será que Jesus precisava de meios, de técnicas e de estratégias para que ele, de fato, pudesse trazer o homem do pecado para a luz? Será que ele, em algum momento nas Escrituras, nos livros sinóticos, nos evangelhos, onde quer que seja, enquanto ele estava no seu ministério de 3 anos, será que você encontra Jesus usando técnicas para que ele pudesse chegar ao coração das pessoas? Eu não vi. Eu não encontrei. Por isso eu peço, queridos, e eu estou falando com toda a humildade do mundo, se você tem algo que possa de fato me mostrar o contrário, eu faço questão, pode colocar nos comentários. Com certeza será de grande valia para mim. Bom, quem conhece Moody? Moody também foi outro. Ele chamava, um lugar chamava de Sala dos Inquéritos. Queridos, isso era um método também. Era um método. Sabe para que esse método? Todas as pessoas que eles entendiam que tinha interesse, mas não estava convencido ainda, a pessoa tinha interesse, mas ainda não tinha decidido nada. Era só um interesse. Eles eram levados para uma sala separada. Técnica, estratégia. Quem conhece Billy Graham? Esse aqui, então, todas as pessoas conhecem popularmente, globalmente. O que ele utilizou? Ele utilizou o ato de caminhar até a frente. Foi ele que trouxe aquele de vir à frente, coisa que não existia. As pessoas não tinham o costume de irem à frente, mas através dele, ele tinha aquele momento, o momento da salvação. Era o momento que as pessoas iam à frente, e isso era como se fosse um ato de solidificar o momento de aceitação. Então, queridos, será que você está conseguindo compreender o que hoje às vezes está sendo implantado na sua denominação? Isso veio lá atrás. E lá atrás era considerado como técnica e estratégia. Então não adianta espiritualizar essas coisas hoje. Não adianta vir para mim e falar assim, não, isso aí foi algo visionário. Queridos, técnica, estratégia, criação de atmosfera. Simples e puramente isso. Isso não contribui para o verdadeiro momento de uma pessoa realmente aceitar a Jesus. Esse é uma opinião de quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia e não vê isso. Não vê esses momentos de técnicas. Então, queridos, eu vou dar aqui motivos pelos quais eu entendo que isso é um prejuízo. O apelo é um prejuízo. E eu vou explicar que existe uma ressalva. Tem uma ressalva que eu vou fazer, mas vou fazer isso ao final. Primeiro, deixa eu falar aqui sobre o que eu acho que é um problema. Primeiro problema é que por esse ato de levantar a mão, ou às vezes repetir o que a outra pessoa está mandando falar, que isso também para mim é um erro. Ninguém deve ficar falando o que o outro quer dizer. As palavras devem sair do seu próprio coração. Aquilo que você tem para falar para Jesus, essas são as palavras que devem sair de você. E não aquilo que a outra pessoa está falando. Ó, fale isso e fale aquilo. Por quê? Porque está claro que isso não gera uma regeneração natural no coração. Ali não tem como ter a atuação, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que derrama sobre a pessoa o poder e a pessoa entende. Estou no caminho errado. Preciso estar diante de Jesus. Ali está sendo o próprio homem que está falando, faça isso, faça aquilo, desse jeito, daquele outro. Levante a mão. Segunda coisa, existem pessoas que vão fazer esse ato no qual eu já falei, vão repetir, vão dizer que aceitaram, levantaram a mão, foram até a frente, tudo isso aconteceu. Mas a vida estava cheio de quê? Cheio de pecados ocultos, cheio de
hábitos que ferem os princípios de Deus, ou seja, uma vida cheia de coisas a serem trabalhadas. E aí, para você ter uma ideia, esse ato todo, lá em 95, existiam pessoas que se achavam salvas só pelo simples fato de terem ido na frente e terem feito isso. Tudo que elas faziam foram anulados. Anulados no sentido de, posso fazer porque na verdade eu já aceitei Jesus. Imaginar que aceitar Jesus é um único ato de dizer aceitei e acabou é a maior falácia que existe na face da terra. Se não fosse assim, Apocalipse não ia afirmar para nós que deveria ser pela perseverança. Só quem vai ter a coroa da vida é aqueles que perseverarem. Perseverança não quer dizer um dia só não, queridos. Quer dizer uma sequência contínua, habitual, de ir contra o pecado, de realmente batalhar. Então veja os malefícios. Veja os malefícios que podem trazer esse momento de apelo. Então, como eu vejo aqui, eu quero logo trazer para vocês o que eu acho e eu vou fazer uma separação. O que para mim está errado, no meu achar, na minha opinião? Está errado aquela atmosfera criada. Não precisa existir atmosfera nenhuma. A única atmosfera que deve existir é do poder de Deus. Segunda coisa, palavra, Bíblia, deve ser pregada com silêncio para que as pessoas entendam. As pessoas precisam compreender a Bíblia, porque já é pregado com um monte de gatilho emocional. Isso já acontece. A vitória é sua, o choro vem durante a noite, mas a alegria vem pela manhã, tudo cheio de gatilhos e momentos que as pessoas pegam para apelar para o emocional. Mas, se alguém prega a Bíblia, é necessário que tenha um silêncio, exista aquele momento em que você possa se concentrar e ouvir e entender, para que o Espírito de Deus de fato possa trabalhar. Então, quando chega o momento em que a pessoa se sente realmente convencida, se sente convertida a falar assim, preciso de Jesus, eu quero me entregar, aí pode se separar um momento, para que possa fazer uma pergunta sem emocionalismo, sem mandar os músicos tocarem, sem ficar de louvor, nada. Uma pergunta pura e simples. Alguém aqui hoje entendeu a mensagem de Deus e deseja aceitar a Cristo hoje porque entendeu a mensagem? Quem desejar, levante a mão. Somente isso. E aquela pessoa que... E não fica fazendo assim, olha, tem pessoa aqui que não está levantando a mão. Cuidado, amanhã pode ser tarde. Olha só, assim fica difícil. Alguém vai levantar a mão pelo medo? Isso não serve. Deus não chama ninguém pelo medo. Deus chama pela espontaneidade. A pessoa tem que ter fé para aceitá-lo. A pessoa que aceita pelo emocional, pelo medo, pelos motivos errados, não vai ficar. Fez a pergunta, a pessoa levantou a sua mão, anote o nome e seja uma pessoa que esteja ali apoiando, junto. Agora, vai perguntar, aí começa, eu estou sentindo que tem uma pessoa aqui que não... Vamos parar com isso, queridos. Vamos parar com isso. Ou então começa a cantar o louvor que fala algo que realmente vai trazer a mensagem direta para a pessoa. O próprio louvor vai dar mensagem. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Querido, se você faz, por mais bonito que seja o louvor, a pessoa vai pensar, amanhã pode ser tarde, né? Amanhã pode ser tarde, então tem que fazer agora. É agora ou nunca. Aí chegou amanhã, a pessoa fala, rapaz, chegou, tô no outro dia, mas eu não estou praticamente sentindo nada, a mesma coisa. Então, queridos, esse é o ponto. Nós precisamos, de fato, termos a maturidade e devemos entender que as denominações estão pegando coisas que aconteciam lá como técnica. Veja, um foi lá, colocou todo mundo na primeira fileira, Charles Finney. Moody foi lá e fez a sala de inquérito, colocou todo mundo, os interessados vão para uma sala. Já o grande evangelista Billy Graham chamava as pessoas à frente. Tudo isso está sendo aplicado hoje, queridos. Tudo isso é aplicado hoje. Então é complicado nós falarmos hoje sobre esse tipo de assunto.
é necessário ter maturidade, hombridade para aceitar e entender. Está errado, totalmente errado. Não adianta você levantar a mão pelo medo, por qualquer outro motivo, a não ser pelo Espírito de Deus que enche o seu coração e quer realmente inundar o teu ser e você sente que você não pode viver sem Deus. Se esse é o motivo pelo qual você levantou sua mão, parabéns, você agora sim vai trilhar um caminho de libertação e de verdade. Agora, se você levanta a mão porque pensa no amanhã, ou então você imagina, ah, meu Deus, daqui a pouco o pastor, o líder religioso vai pular do púlpito, vai vir aqui falar comigo diretamente, porque ele olha para mim, tá olhando para mim o tempo todo, tá quase que apontando o dedo para mim. Isso acontece, e isso acontece. Então, queridos, espero que você tenha entendido a mensagem, entendido aqui o que nós viemos fazer. Nós não estamos aqui para denegrir, para destruir, estamos aqui para ensinar, para poder mostrar para as pessoas que realmente há um entendimento que precisa ser trabalhado da forma correta diante de Deus. E que o Senhor lhe abençoe em nome de Jesus.